Quando Amélia caiu no meio da estrada de terra, com os joelhos rasgando no cascalho seco, ela não pensou em se levantar. Pensou que talvez ali fosse o lugar. O sol do sertão batia sem misericórdia naquela tarde de abril, e ela tinha andado 11 horas desde que saíra da vila de São Geraldo com um embrulho de pano que cabia numa mão só. Dentro do pano, um vestido de reserva, um rosário partido, uma faca de cozinha e uma fotografia pequena do marido. Elias, sorrindo, com o chapéu na mão e o sol nos dentes. A fotografia estava tão amassada, de tanto ser guardada e tirada do bolso, que os olhos dele já pareciam tristes, como se a imagem soubesse o que a dona do bolso ainda não conseguia aceitar. Ela tinha 27 anos e não tinha para onde ir. Isso não era figura de linguagem. Era fato concreto e frio. Não tinha família que a quisesse, não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nome limpo na região. Tinha apenas as mãos calejadas de anos de serviço honesto, as costas fortes de mulher criada no trabalho, e a memória viva, dolorosa, indelével, do coronel Aderbal apontando o dedo para ela no terreiro da fazenda Bela Vista, a voz trovejando diante de todos os empregados reunidos como numa missa de condenação. Esta mulher é ladra, vocês ouviram bem, ladra. Levou pratas da casa grande e mentiu na minha frente. Ninguém nessa região vai dar trabalho para quem eu marquei. Ela não tinha roubado nada. O que tinha feito, o crime que cometeu aos olhos do coronel, foi cobrar o que era seu por direito. 3 meses de salário do marido Elias, morto em serviço, caído do cavalo numa descida íngreme enquanto conduzia boiada para o coronel em noite de chuva forte. 3 meses de trabalho honesto, de madrugadas frias, de léguas percorridas sob chuva e sol escaldante que o coronel se recusava a pagar. A justificativa era cínica e conhecida. Elias tinha sido descuidado. O acidente era culpa do vaqueiro. Homem que cai de cavalo não merece receber o que combinou, porque o patrão perde o animal e arca com o prejuízo. O prejuízo do coronel era uma égua manca. O prejuízo de Amélia era o marido morto e 3 meses de dívida sem pagamento. Ela foi até a casa grande. Bateu na porta com o nó dos dedos e pediu o que era seu, com a voz firme de quem sabe que tem razão e não tem medo de dizer. E o coronel Aderbal, que não estava acostumado a ser contrariado, menos ainda por viúva de empregado sem posses, inventou a acusação que custaria menos que quitar a dívida. Era mais simples assim, mais limpo, manchava o nome dela, preservava o bolso dele e resolvia o problema de forma permanente. Isso tinha acontecido 16 dias atrás. Desde então, Amélia andava, de fazenda em fazenda, de porteira em porteira, de vila em vila, sempre o mesmo resultado. Às vezes dito com frieza, às vezes com falsa gentileza, mas sempre o mesmo. O coronel Aderbal mandou aviso que não contratemos, pode seguir seu caminho. O coronel tinha braços compridos e nome que pesava naquele interior como pedra de moinho. Uma palavra dele fechava portas num raio de 3 dias de viagem a cavalo. Amélia tinha descoberto isso da pior forma possível, porta por porta, recusa por recusa, até o corpo começar a acusar o cansaço que a vontade não queria admitir. De joelhos no cascalho, ela passou a língua nos lábios rachados e secos. Não tinha bebido água desde o amanhecer. O cantil estava vazio desde as 10 horas da manhã, quando encontrou um fio d'água num barreiro lamacento e bebeu sem se importar com a cor da água ou o gosto de terra molhada. Tinha comido menos ainda. Uma rapadura que guardava para emergência e que tinha acabado 2 dias antes, mais do que emergência suficiente. O sol estava no meio do céu, implacável. O tipo de sol de abril que o sertão produz com especialidade. Seco, branco, sem sombra, que não queima a pele, penetra os ossos. Ela olhou para os 2 lados da estrada. Nada. Capim morto nos acostamentos, cerca de arame enferrujada. Um urubu parado num poste de madeira podre a 400 metros, com a paciência quieta de quem sabe esperar.
O céu estava azul demais, aquele azul cruel que não anuncia chuva nem piedade. Amélia ficou de joelhos e pensou em Elias. Pensou no jeito que ele tinha de ajeitar o chapéu antes de montar. Sempre torto para o mesmo lado, sempre com aquele sorriso de quem não tem pressa de ser sério e não vê motivo para ser diferente. Pensou na última vez que o viu, saindo na madrugada para conduzir a boiada, virando no portão da fazenda para acenar com a mão espalmada no ar. E ela não acenou de volta porque estava com sono, porque achou que teria outras manhãs para isso, que havia tempo suficiente para todos os adeuses que ela devia ao marido. Não houve outras manhãs. Levanta, ela disse para si mesma em voz alta, quebrando o silêncio da caatinga com a própria voz, como se precisasse ouvi-la para acreditar que ainda estava viva. Elias não se casou com mulher que fica de joelhos na estrada pedindo para o destino ter pena. Ela se levantou. As pernas tremiam com o esforço de sustentar o corpo depois de horas andando. Os pés, dentro das botinas velhas, tinham formado bolhas que tinham estourado e voltado a formar e estourado de novo. A pele endurecida sobre ferida viva que protestava a cada passo com uma dor específica, diferente das anteriores, como se o corpo fosse inventando formas novas de dizer que estava no limite, mas que o limite ainda não tinha sido cruzado de vez. Ela pegou o embrulho de pano e andou. A pequena vila de Santana do Olho d'Água tinha um único armazém com telhado de zinco, uma igreja com a caiação descascando nos cantos e uma fonte de pedra no centro da praça, onde as mulheres se reuniam toda a tarde para encher os potes de barro e falar da vida alheia com o entusiasmo de quem não tem outra distração disponível. Amélia chegou quando o sol ainda estava alto e as mulheres ainda estavam na fonte. Ela sabia que sua aparição causaria comentário. Mulher desconhecida, sozinha, com o aspecto de quem andou dias sem dormir em cama de verdade, com o vestido manchado de poeira de estrada e o cabelo preso de qualquer jeito com um cordão de couro. Mas não havia escolha. Precisava de água urgente e, se Deus tivesse alguma misericórdia reservada para aquela tarde, de algum trabalho que lhe permitisse comer naquela noite. Abaixou a cabeça, foi direto à fonte, encheu o cantil e bebeu com a educação de quem foi criada para não causar cena desnecessária em lugar alheio. Não olhou para as mulheres. Tentou ser invisível, que era o único talento que tinha descoberto ser inútil. Você é aquela. A voz era de uma mulher mais velha, volumosa, com um rosário grosso de contas pretas pendurado no pescoço e os olhos espertos de quem guarda cada fofoca da região como se fossem moedas de ouro. A mulher do vaqueiro Elias, a que o coronel Aderbal expulsou por roubo. Amélia encheu o cantil até a borda, fechou a tampa com cuidado. Só então endireitou o corpo devagar e olhou para a mulher. As outras tinham parado de encher os potes. Formavam um semicírculo involuntário ao redor. O tipo de roda que se faz quando se quer assistir a alguma coisa sem admitir que se está assistindo. Rostos com expressões variadas, curiosidade mal disfarçada, julgamento já formado e, em alguns, poucos, um desconforto que indicava que a pessoa tinha consciência suficiente para saber que o que estava acontecendo não era justo, mas não coragem suficiente para dizer isso em voz alta. Não roubei nada, disse Amélia, simples, direto, sem súplica na voz, porque havia aprendido da pior forma que súplica não muda coração já fechado. Apenas dá satisfação a quem quer ver a outra pessoa se rebaixar. É o que todo ladrão diz, respondeu a mulher mais velha, com o tom alegre de quem está se divertindo com a própria crueldade, sem nem perceber que é crueldade. Para ela, era apenas a tarde. Algumas riram, outras desviaram o olhar, a forma covarde de participar da humilhação sem ter que se assumir participante depois. Amélia sentiu a raiva subir, quente e completamente justa, desde o fundo do estômago até a garganta. Engoliu.
Porque raiva não pagava comida. Raiva não lhe dava onde dormir. Raiva era o luxo de quem tem do resto para gastar e ela não tinha nada mais. Estou procurando trabalho, disse ela, passando os olhos de uma mulher para outra, com a calma forçada de quem já não tem mais orgulho a proteger, apenas necessidade a resolver. Cozinho, lavo, limpo, cuido de horta e de animal. Faço o serviço completo por comida e teto até me restabelecer. Silêncio. Não o silêncio de quem está considerando a proposta. O silêncio de quem já decidiu e está esperando o momento certo para dar a sentença de forma que fique bem guardada na memória coletiva da tarde. Aqui na vila, ninguém vai dar trabalho para a mulher marcada pelo coronel Aderbal, disse a mulher do Rosário, com a satisfação pesada de quem entrega veredicto. Ele passa por aqui toda quinzena para negócio no armazém. Se soubesse que alguém te empregou, nunca mais punha os pés aqui e levava os negócios para a próxima vila. Você entende o problema. Amélia entendeu. Entendeu também que não havia nada mais a dizer, nenhuma palavra que mudasse o que já estava decidido antes mesmo de ela ter chegado. Virou as costas sem resposta, sem choro, sem súplica adicional. Pegou o embrulho de pano e saiu da praça com a cabeça na posição que havia decidido manter, independente do que custasse, porque a cabeça erguida era o único bem que ninguém tinha conseguido tirar dela até agora e ela pretendia morrer com ele. Atrás, ouvia o murmúrio recomeçar assim que se afastou o suficiente para eles acharem que não ouvia mais. Ouvia sim, ouviu tudo e guardou para si, como guardava todas as coisas que doíam demais para serem ditas em voz alta. Ela andou até o sol começar a se pôr atrás das serras azuladas no horizonte. E depois andou mais uma hora, porque parar significava pensar. E pensar significava calcular o que havia à frente, e o cálculo não fechava de nenhuma forma que ela conseguisse suportar olhar de frente. A estrada que saía de Santana seguia para o norte, onde ficavam as fazendas maiores na beirada do Rio Seco. Era o que ela dizia para si mesma a cada quilômetro. Talvez mais adiante o nome do coronel pese menos. Talvez mais adiante haja alguém que não recebeu o aviso, porque o pensamento alternativo era o que levava a mulher a se sentar à beira da estrada e não se levantar mais. Quando os últimos fios de luz laranja desapareceram atrás das serras e a escuridão começou a descer morna e pesada sobre o sertão, Amélia reconheceu que não ia conseguir mais naquela noite. Não era fraqueza. Era aritmética simples de corpo humano. Existe um limite e o dela tinha chegado nele. Ela se sentou à beira da estrada, encostou as costas numa cerca de arame enferrujado e tirou a fotografia de Elias do embrulho com o cuidado de quem manuseia coisa que não tem substituto no mundo. Ficou olhando para o rosto do marido no escuro que ia crescendo, até a imagem sumir completamente na penumbra e restar apenas o contorno vago e familiar do papel entre os dedos. "Eu não sei o que fazer", ela disse para a fotografia, baixinho, como se fosse segredo que não devia ir além dali. "Ensinaste a mim que trabalho honesto tem recompensa, mas não me ensinaste o que fazer quando o trabalho honesto não é suficiente, porque um homem poderoso decide que não vai ser." O silêncio do sertão respondeu com o canto de um grilo distante e o vento morno passando devagar pelo capim seco, fazendo o som de coisa que não tem pressa de chegar a lugar nenhum. Amélia fechou os olhos. E foi então que ouviu. Primeiro o barulho surdo de cascos na terra batida, ainda longe vindo do sul. Depois o rangido particular de rodas de carroça em estrada irregular. Depois a luz, pequena, amarela, balançando com o ritmo das rodas, de uma lanterna de querosene presa no parafuso da frente de uma carroça que avançava devagar pela escuridão da estrada. Ela não se mexeu. Não tinha energia para se levantar e fingir que estava bem. E não tinha mais orgulho suficiente para se preocupar com a impressão que causava. Estava sentada na beira da estrada
encostada numa cerca de arame, com o embrulho de pano no colo e os pés esticados à frente. Ou o homem da carroça passava sem parar, que era o mais provável, era o que acontecia com mais frequência, era o que o mundo havia ensinado que era o normal. Ou acontecia o contrário. A carroça diminuiu o passo. Parou. O homem desceu da carroça com o cuidado de quem tem anos acumulados nos joelhos e aprendeu a respeitar o aviso que eles dão. Ela não conseguia ver bem o rosto dele na penumbra da lanterna. Apenas a silhueta grande, os ombros largos e levemente curvados de quem passou a vida inteira carregando o peso real. O chapéu de couro que não saiu da cabeça quando desceu, como é costume de homem de respeito no interior. Ele ficou parado a 3 passos dela, olhando. Ela o estudou também, da forma rápida e precisa que mulher sozinha aprende a olhar para homem desconhecido, procurando o sinal, o gesto, o detalhe que diz se há perigo ou não. O que viu nele não era o olhar que conhecia de cor, o olhar de homem calculando o que pode tirar de mulher desacompanhada em estrada escura. Era outro olhar completamente, mais parecido com o olhar de quem encontra coisa inesperada e está tentando entender, de forma honesta, o que a situação exige dele. "A senhora está machucada?", disse ele, voz grossa de timbre baixo, sem enfeite nem afetação. A voz de homem que não sente necessidade de parecer mais do que é. "Não", respondeu Amélia. "Cansada." "Cansada de que distância?" Ela pensou em responder com a especificidade de Santana do Olho d'Água e resolveu ser mais honesta do que isso. "De muita distância", disse ela. O homem ficou quieto por um momento que ela não soube medir. Olhou para a estrada vazia nos 2 sentidos, como verificando algo que já sabia. Olhou para o céu sem lua crescente. Olhou de volta para ela. "Tem para onde ir?", perguntou ele. E Amélia, que tinha aprendido a não pedir, que tinha engolido humilhação pública na Praça de Santana, sem uma lágrima que eles pudessem ver, que tinha andado 11 horas com bolha aberta nas botinas, sem se queixar para ninguém porque não havia ninguém para quem se queixar, sentiu a garganta fechar com a brutalidade simples da resposta verdadeira. "Não", disse ela, "não tenho." O homem ficou quieto de novo. Era um silêncio diferente do silêncio das mulheres da fonte, não de julgamento formado, não de cálculo sendo feito, mas de homem que está pesando coisa dentro de si com a seriedade que a coisa merece. Depois tirou o chapéu, não como reverência, não como gesto teatral, como alguém que vai dizer algo que exige respeito dos 2 lados e remove o chapéu porque foi criado assim. "Me chamo Benedito", disse ele. "Tenho fazenda a 2 léguas daqui, fazenda das Pedras Brancas. Preciso de pessoa que tome conta da casa. O serviço é pesado, o pagamento é honesto, e não faço pergunta que não é da minha conta." Amélia olhou para aquele homem que não conhecia, no meio de uma estrada escura, no interior do sertão, numa noite sem lua, e tentou ler o que havia nele com os olhos que a vida tinha afinado para essa leitura. Havia cansaço nele. O cansaço específico de quem carrega mais do que trabalho. O cansaço que vem de dentro. Havia luto. Esse ela reconhecia porque era o mesmo que carregava no próprio rosto fazia meses. A marca invisível que quem também carrega consegue ver. E havia na postura, naquelas palavras diretas, sem ornamento, algo que ela não esperava encontrar ali naquele momento: decência. Ela se levantou devagar, as pernas protestando a cada centímetro de esforço. "Sou Amélia", disse ela. "Trabalho direito e não dou problema." O homem acenou com a cabeça, colocou o chapéu de volta na cabeça e apontou para a carroça com um gesto simples. "Pode subir." E Amélia, que não tinha chorado na praça quando a chamaram de ladra diante de todas, que não tinha chorado na estrada quando caiu de joelhos no cascalho, sentiu os olhos arderem no momento em que colocou o pé no estribo e subiu na carroça, puxada pelo cavalo paciente que aguardava na escuridão. Não porque estava salva, ainda não sabia isso, mas porque alguém tinha parado. Num mundo que tinha aprendido a passar direto sem olhar para os lados, alguém tinha diminuído o passo,
parado a carroça e descido para perguntar se ela estava machucada. Às vezes é isso que basta para não se sentar no chão e não se levantar mais. A fazenda das Pedras Brancas apareceu no horizonte como uma sombra maior dentro da escuridão. Primeiro o contorno do telhado contra o céu estrelado. Depois, o perfil das árvores velhas no entorno. Depois, as pedras brancas que davam nome ao lugar. Afloramentos de rocha clara que brilhavam levemente mesmo sem lua, como se guardassem dentro delas um pouco da luz do dia. Benedito não falou durante as 2 léguas de viagem. Amélia também não. Havia um acordo silencioso e tácito entre os dois. Ela não era obrigada a explicar sua situação. Ele não estava pedindo isso. O que havia sido combinado era simples e estava dito. O resto era conversa para outro momento, se é que precisava acontecer. Ela ficou olhando para as pedras brancas enquanto a carroça se aproximava e pensou que havia algo estranho em encontrar beleza quando não estava esperando por ela. As pedras surgiam do solo como ossos antigos da terra, enormes e pálidas, e no escuro da noite tinham uma qualidade quase sobrenatural, como marcos de lugar que conhece sua própria importância e não precisa anunciá-la. Quando chegaram e Benedito desceu para prender o cavalo no mourão, Amélia ficou sentada na carroça por um segundo, olhando para a casa. Era uma construção sólida de pau a pique caiado de branco, com varanda na frente, sustentada por esteios de madeira escura, telhado de telha-vã e janelas que deveriam ser verdes, mas apareciam escuras na noite. A casa estava quieta, da forma específica de lugar que ficou quieto há muito tempo. Não o silêncio de quem dorme, mas o silêncio de quem parou. Benedito acendeu um lampião na varanda e abriu a porta sem cerimônia. "Pode entrar", disse ele. Ela entrou e sentiu imediatamente. A casa tinha o cheiro de lugar fechado, não de sujeira. Benedito claramente fazia o mínimo necessário de limpeza, mas de ar que não circulava há tempo suficiente, de janelas que não eram abertas de manhã como deveriam ser, de fogão que não era aceso para café nos dias em que não havia necessidade de aparecer para ninguém. O cheiro de lugar que perdeu o hábito de ser habitado de verdade. Havia objetos por toda parte que tinham pertencido a uma mulher. Amélia viu isso na primeira passada de olhos pela sala. Um xale de crochê azul dobrado sobre o encosto de uma cadeira de balanço, como se a dona tivesse se levantado para buscar algo e não voltado mais. Uma jarra de barro com flores secas sobre a cômoda, pétalas que já eram pó, mas que ninguém havia tirado, porque tirar era admitir que o tempo tinha passado. Um par de chinelos pequenos atrás da porta, virados um para cada lado, com o couro amolecido na forma dos pés de quem os usou. Benedito não olhou para nenhum desses objetos enquanto mostrava a casa, mas desviava deles. Amélia percebeu. Havia um mapa invisível de coisas que ele não podia olhar diretamente, e ele navegava por esse mapa sem pensar, com a automaticidade de quem já fez o mesmo trajeto tantas vezes que virou instinto. "O quarto é aquele", ele disse, apontando para uma porta no corredor. "O seu, quero dizer. As cobertas estão na arca." Havia outra porta no corredor, mais adiante, que estava fechada. Uma fechadura de ferro e a chave ausente. Amélia não perguntou, mas viu. "Tem água no pote da cozinha", ele continuou. "Amanhã cedo vejo o que precisa ser feito. Por hoje, descanse." Ele foi para o próprio quarto sem mais palavras e fechou a porta. Amélia ficou parada no corredor por um momento, segurando o lampião que ele tinha lhe deixado, olhando para a casa silenciosa ao redor. Depois foi para a cozinha, bebeu água diretamente do pote com a cuia de cabaça, comeu o pedaço de pão que encontrou embrulhado num pano sobre a mesa, duro, de 2 dias, mas comida, e comida era tudo que o estômago conseguia pedir naquele momento. E foi para o quarto que ele tinha indicado. A cama era de madeira escura, o colchão de palha, as cobertas cheirando a baú fechado. Amélia deitou com as botinas ainda nos pés, porque não tinha energia para tirá-las.
abraçou o embrulho de pano com a fotografia de Elias dentro e dormiu antes de terminar de fechar os olhos. Dormiu o sono pesado de quem ficou sem dormir de verdade por dias. Sem sonho, sem pensamento, apenas o corpo recuperando o mínimo que precisava para continuar de pé na manhã seguinte. Ela acordou antes do sol. Não por hábito, mas por instinto de quem sabe que o lugar em que dormiu é provisório e precisa ser justificado a cada dia. Sentou na beira da cama, olhou para as mãos calejadas por um momento, como se estivesse se reconhecendo, e calçou as botinas que não tinha tirado. A cozinha estava fria e escura, e Amélia acendeu o fogão a lenha. Havia lenha aí empilhada. Benedito pelo menos garantia isso. E enquanto o fogo pegava, ela abriu a porta dos fundos e ficou parada olhando para o quintal, na claridade cinza que antecede o amanhecer. O quintal estava em abandono. Não o abandono de quem nunca cuidou, mas o abandono de quem parou de cuidar. Havia a estrutura de uma horta, os canteiros ainda marcados pela terra revirada, mas tomados pelo mato que cresce quando ninguém diz para parar. Havia um galinheiro com 3 galinhas magras que cacarearam ao ver movimento. Havia uma goiabeira velha com frutos maduros caindo sozinhos no chão, sem que ninguém fosse pegar. Amélia foi para o galinheiro, recolheu 4 ovos, voltou para a cozinha. Quando o café estava pronto e a frigideira com os ovos no fogo, Benedito apareceu na porta da cozinha com a expressão de homem que não esperava encontrar fogão aceso e o cheiro de comida quente. Ficou parado por um segundo apenas, mas ela viu. "Bom dia", disse Amélia, sem fazer da situação algo que não era. "Sente-se. O café vai sair agora." Ele se sentou. Comeu em silêncio. Comeu tudo. E ela notou que havia algo diferente na forma como comeu. Não apenas fome, mas o prazer involuntário de quem estava acostumado a comer o mínimo necessário e de repente recebe mais do que o mínimo. Quando terminou, ele ficou com as mãos em torno da xícara por um momento. "Obrigado", disse ele, simples, sem excesso. "O quintal precisa de atenção", disse Amélia. "A horta pode ser recuperada se a gente plantar agora que a chuva está chegando. E as galinhas precisam de ração melhor se a senhora quiser ovos com regularidade." Benedito olhou para ela por um momento com uma expressão que ela não soube nomear exatamente. Não era surpresa, era algo mais próximo de reconhecimento, de encontrar em alguém a mesma língua prática que ele próprio falava. "Faça como achar que precisa", disse ele. Levantou-se, pegou o chapéu e saiu para o campo sem mais explicação. Ela ficou sozinha na cozinha com a casa inteira pela frente. Os dias seguintes foram de trabalho. Amélia levantava antes do sol, acendia o fogão, preparava o café forte com a dose certa que ela havia aprendido que Benedito gostava. Havia uma lata de café na prateleira que dizia tudo sobre o hábito da casa. Enquanto o café passava, ela abria as janelas. Essa foi a primeira coisa que ela fez por conta própria, sem que ninguém pedisse. Abriu as janelas. Parecia pequeno. Não era. A casa havia ficado com as janelas fechadas por tempo suficiente para que o ar dentro tivesse se tornado pesado e parado, como o ar de lugar em que o tempo não passa. Quando Amélia abriu a primeira janela, a da sala, a que dava para o oriente, a luz da manhã entrou como coisa que estava esperando do lado de fora e que finalmente tinha permissão para entrar. Iluminou a poeira que flutuava no ar, o chale de crochê azul sobre a cadeira, as flores secas na jarra que eram pó com a forma de flores. Benedito estava no campo. Ele não viu, mas quando voltou naquela noite e entrou pela porta da frente, parou. Ficou parado na soleira por um momento que Amélia observou da cozinha sem que ele soubesse que estava sendo observado. Ele olhou para a sala iluminada diferente, para a luz que entrava pelo ângulo que não entrava a tempo, e havia no rosto dele uma expressão que ela não quis interpretar. Depois entrou e não disse nada. Mas na manhã seguinte, quando Amélia foi abrir as janelas, a do quarto dele já estava entreaberta. Ela não comentou. Ele não comentou, mas havia ali uma conversa acontecendo.
silenciosa, em gestos, como as conversas mais importantes costumam acontecer entre pessoas que não sabem ainda como começar a falar. Ela descobriu o quarto trancado numa tarde de quarta-feira. Não porque tentou abrir. Ela não tentava abrir o que não era seu. Havia aprendido que ultrapassar fronteiras sem convite custa caro. Mas estava limpando o corredor, tirando a poeira do chão de madeira com o pano úmido, e a vassoura esbarrou na porta, e a porta cedeu levemente. Não estava trancada, estava apenas encostada, e a chave que ela pensava ausente estava na fechadura por dentro. A porta abriu 2 palmos antes que Amélia percebesse o que estava fazendo e parasse. Não entrou. Ficou parada no corredor, olhando pelo vão aberto. O quarto era menor que os outros. Havia uma cômoda de madeira clara, um espelho pequeno na parede, uma cadeira com um vestido dobrado sobre o assento. Vestido de mulher, cor de areia, passado com cuidado, como se a dona tivesse deixado ali para usar no dia seguinte, e o dia seguinte nunca tivesse chegado. E no canto do quarto, encostado na parede, um berço, pequeno, de madeira pintada de branco, com as grades torneadas e um lençol de renda dobrado dentro. Um berço que nunca tinha sido usado. Ou que tinha sido usado uma vez e muito brevemente, pelo tempo que uma vida muito pequena conseguiu ocupar antes de ir embora. Amélia ficou olhando para o berço por um momento que não soube medir. Depois fechou a porta devagar, com o cuidado de quem fecha coisa que não devia ter visto, e continuou limpando o corredor com o pano úmido em silêncio. Naquela noite, no jantar, ela olhou para Benedito com olhos diferentes. Não com pena. Ela não queria que ninguém tivesse pena dela e não ia oferecer o que não queria receber, mas com reconhecimento. O tipo de reconhecimento que só acontece entre pessoas que carregam o mesmo tipo de peso, mesmo que os formatos sejam diferentes. Ele tinha perdido a esposa e o filho junto, num mesmo dia. E ainda assim, acordava toda manhã e ia para o campo trabalhar a terra que havia herdado dos pais, cuidar do gado, fazer o que precisava ser feito, porque é o que se faz quando o mundo para, mas a vida insiste em continuar. Ela entendia isso melhor do que qualquer coisa. A rotina da casa foi se formando com a naturalidade de coisa que estava esperando apenas por alguém que a estabelecesse. Amélia reorganizou a despensa. Havia mantimentos suficientes, mas sem ordem, misturados de forma que demorava para encontrar o que se precisava. Separou por tipo, marcou os potes com traços de carvão na tampa. Limpou a sujeira acumulada nos cantos, que não eram vassoura fácil. Consertou a cerca do galinheiro com arame que encontrou enrolado no galpão. Começou a revolver a terra dos canteiros da horta com a enxada que havia atrás da porta dos fundos, arrancando o mato com as mãos quando a enxada não chegava. Benedito voltava do campo e encontrava a casa diferente a cada dia. Não dramaticamente diferente. Amélia não era mulher de gestos teatrais, mas diferente nos detalhes. A mesa com a toalha dobrada em vez de amassada, o lampião com o pavio aparado para dar luz mais limpa, os chinelos dela que havia encontrado abandonados atrás da porta da frente, agora organizados ao lado da porta dos fundos, onde faziam sentido. Ele não comentava, mas havia uma mudança sutil na forma como ele entrava em casa. Menos o jeito de homem que entra em lugar que existe apenas para guardar o corpo enquanto não está trabalhando. Mais o jeito de quem entra em lugar que tem alguma coisa dentro que vale encontrar. Os jantares eram em silêncio no começo. Ela servia, ele comia, os dois ficavam com os olhos na comida ou na janela ou em qualquer lugar que não fosse o rosto um do outro. Mas o silêncio foi mudando de qualidade ao longo dos dias, de silêncio de estranhos para silêncio de pessoas que estão se acostumando uma à presença da outra, que ainda não sabem o que dizer, mas já não se incomodam com o silêncio da mesma forma. Foi numa tarde de chuva fina que a primeira conversa real aconteceu. Benedito tinha voltado mais cedo do campo porque a chuva fechara antes do esperado.
e Amélia estava na varanda consertando uma das teias de palha do galinheiro com as mãos, o fio de sisal passando pelos dedos com a agilidade de quem aprendeu o trabalho cedo. Ele sentou na cadeira de balanço, não a cadeira do chale, que ficava do outro lado da varanda, a outra de madeira simples, e ficou olhando para a chuva que caía mansa na terra seca. A horta vai pegar com essa chuva, disse ela, sem olhar para ele, as mãos continuando o movimento. Vai, concordou ele. Pausa. Há muito tempo não via horta nessa casa. Ela não perguntou há quanto tempo. Esperou. Guiomar cuidava, disse ele, depois de um momento. A voz saiu igual, sem tremor, mas havia algo na forma de dizer o nome, com o cuidado específico de quem treinou a voz para não tremer ao dizer, que dizia tudo. Ela tinha jeito para a planta. Coisa que não aprende, nasce com a pessoa. 2 anos? Perguntou Amélia. Não era indiscreta, era direta, que é diferente. 2 anos e 3 meses, respondeu ele. Ela não disse que era muito tempo, não disse que devia estar sofrendo, não disse as coisas que as pessoas dizem quando não sabem o que dizer e precisam encher o silêncio. Ficou com as mãos no trabalho e disse, Elias faz 8 meses. Benedito ficou quieto. Mas havia no silêncio uma qualidade diferente das anteriores. O silêncio de quem recebe informação importante e está dando a ela o peso que merece. Tropeiro? Perguntou ele. Vaqueiro. Uma pausa. Morreu em serviço. O patrão não quis pagar o que devia. Ela disse isso com a voz igual, sem ênfase, sem convidar comentário adicional. Ele não fez perguntas, mas acenou com a cabeça de forma lenta, o tipo de aceno que diz entendo sem precisar de mais palavras. A chuva caiu mansa pela tarde inteira. Os dois ficaram na varanda sem precisar falar mais, e havia naquele silêncio compartilhado algo que nenhum dos dois soube nomear ainda, mas que os dois sentiram. A sensação estranha e quase culpada de não estar completamente sozinho pela primeira vez em muito tempo. Foi nessa semana que a ameaça chegou. Amélia estava no quintal, ajoelhada entre os canteiros da horta recém-plantada, tirando erva daninha com os dedos de uma planta de couve que estava brotando com a força de coisa que estava esperando apenas pela atenção, quando ouviu barulho de cascos na estrada. Muitos cascos, passo ritmado, organizado, não de tropa de gado ou de carroça comum. Ela se levantou e olhou por cima da cerca baixa do quintal. Na estrada que passava pela fazenda, a 300 metros, passava uma comitiva. Homens a cavalo, roupas de qualidade mesmo à distância, um estandarte de fazenda que ela não reconheceu, mas que era claramente de propriedade grande. No centro da comitiva, num cavalo baio de sela bordada, um homem gordo com chapéu de aba larga e paletó escuro apesar do calor. Ela o viu de costas apenas, mas havia algo na postura. A maneira como o homem sentava no cavalo, como se o mundo fosse propriedade particular dele, como se a estrada existisse exclusivamente para que ele a percorresse, que fez alguma coisa dentro dela se contrair. A comitiva passou. Seguiu pela estrada sem parar. Amélia ficou olhando até sumir na curva. Depois voltou para a horta e continuou arrancando erva daninha com os dedos. Mas o ritmo tinha mudado. As mãos continuavam trabalhando. A cabeça estava em outro lugar. Naquela noite, no jantar, ela perguntou a Benedito de forma casual, sem dar peso à pergunta: quem são os vizinhos nessa região? Ele mencionou alguns nomes. Seu Antônio das Flores, viúvo velho que tinha a fazenda a leste, a família Câmara, que criava ovelhas, e depois de uma pausa breve que ela notou, o coronel Aderbal, que comprou a fazenda Nova Esperança há 2 anos, fica a 3 léguas ao norte. Vem por essa estrada quando vai à cidade. Amélia ficou com os olhos no prato. O coronel Aderbal, 3 léguas ao norte, passando por essa estrada. Ela respirou fundo e levantou o rosto. Benedito estava olhando para ela com a atenção quieta de homem que nota coisas sem anunciar que está notando. Você o conhece, disse ele. Não foi pergunta. Ele me conhece, respondeu ela. Simples, direta.
sem elaborar mais do que era necessário naquele momento. Benedito ficou quieto, mas havia na quietude dele algo que ela ainda não conhecia, uma forma de silêncio que não era indiferença. Era o silêncio de homem que está processando informação e decidindo o que fazer com ela. Então, amanhã cedo, você me conta o que eu preciso saber, disse ele. Levantou-se da mesa e foi lavar a xícara no tanque como sempre fazia. E Amélia ficou sozinha à mesa, olhando para o prato vazio, sentindo a primeira ameaça real se aproximar como nuvem que ainda está no horizonte, mas que já muda a qualidade da luz. Ela contou tudo na manhã seguinte. Não de forma dramática. Não era seu jeito, e não era o que a situação pedia. Sentaram os dois na varanda com o café da manhã entre eles, o sol ainda baixo e vermelho no horizonte, e Amélia contou com a voz plana e os olhos na distância. O marido Elias, a queda do cavalo, os 3 meses de salário que o coronel se recusou a pagar, a ida à Casa Grande para cobrar o que era seu, a acusação inventada, a expulsão pública, as 15 porteiras fechadas no rosto, as 15 vilas onde o nome do coronel Aderbal chegou antes dela. Benedito ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou quieto por um momento olhando para o campo que começava a se iluminar. Ele vai te reconhecer quando passar por aqui, disse ele. Sim, confirmou ela, e vai criar problema. Provavelmente, disse ela. Se quiser que eu vá embora antes que isso aconteça, entendo. Não vou guardar rancor. Você já me ajudou mais do que a maioria. Benedito virou o rosto para ela então, e havia nele uma expressão que ela não esperava. Não a expressão de homem calculando se o problema valia o custo, mas a expressão de homem que acabou de ouvir algo que o ofende. Não falei isso, disse ele. Então o que falou? Falei que ele vai criar problema, repetiu Benedito. Não falei que você vai embora por causa disso. Ele levantou com o chapéu na mão e foi para o campo. Amélia ficou com a xícara de café entre as mãos, sentindo algo que ela ainda não sabia nomear, se aquentar no peito. Não era alívio exatamente, não era gratidão apenas. Era algo mais próximo de espanto. O espanto de encontrar em alguém a postura que havia deixado de esperar encontrar. O coronel Aderbal apareceu na fazenda das Pedras Brancas numa manhã de quinta-feira, 2 semanas depois. Não na estrada desta vez, na porteira da fazenda. Amélia estava no quintal quando ouviu as vozes. A voz grossa e mandona que ela conhecia como conhece cicatriz que não some, e a voz de Benedito respondendo do campo. Ela ficou parada entre os canteiros da horta, o coração batendo mais forte do que queria admitir, e esperou. Os 2 homens pararam na varanda. Ela ouvia sem ver, à distância. Benedito, meu caro, disse a voz do coronel com aquele tom de quem trata a intimidade como ferramenta. Vim fazer uma visita de vizinho. E aproveitar para avisar uma coisa. Que coisa, coronel? A voz de Benedito plana. Você contratou uma mulher. Uma pausa calculada. Mulher de nome Amélia, viúva de vaqueiro. Contratei. Pois é. O coronel baixou a voz com o cuidado de quem está fingindo confidencialidade. Essa mulher tem passagem. Foi expulsa da minha propriedade por roubo. Furtou pratas da Casa Grande. Eu a dispensei e avisei a região toda. Você não soube? Soube, disse Benedito. Silêncio. E mesmo assim a contratou? A voz do coronel tinha perdido a afetação de vizinho amável. Havia debaixo dela agora o mesmo tom que Amélia conhecia. O tom de homem que não entende resistência porque não está acostumado a encontrá-la. Mesmo assim, confirmou Benedito. Amélia fechou os olhos por um momento. Benedito, disse o coronel, e havia na voz agora o peso explícito de ameaça velada. Você sabe que eu tenho interesse nas terras que fazem divisa com as suas. Tenho proposta boa para fazer quando o senhor estiver disposto a conversar, mas preciso de vizinho de confiança para essas negociações. Vizinho que não dá guarida a gente de má reputação. Coronel, disse Benedito, e algo na voz dele havia mudado. Não me interesse comprar nem vender nada com o senhor agora, ou depois. E quanto à reputação de Amélia,
Prefiro julgar pelo que vejo com os próprios olhos do que pelo que ouço. Uma pausa longa. O senhor está sendo imprudente, disse o coronel, e a afetação tinha sumido completamente agora, restando apenas a voz crua de homem que está acostumado a ser obedecido. Pode ser, disse Benedito, mas é minha imprudência. Bom dia, coronel. Ela ouviu os passos pesados do coronel na terra do terreiro, o barulho dos cascos do cavalo se afastando, depois o portão da fazenda batendo. Ficou parada entre os canteiros da horta por um momento, segurando a enxada com os dois punhos, sentindo algo que não sabia exatamente como classificar. Não era apenas gratidão. Era o espanto físico de ter sido defendida. De ter sido defendida publicamente, sem hesitação, sem negociação, sem que o homem que a defendia tivesse pedido nada em troca ou calculado se valia o custo. Benedito apareceu na cerca do quintal. Ficou olhando para ela. Não vai resolver assim, disse ela quando encontrou voz. Ele vai voltar com mais pressão. Vai, concordou Benedito. Mas hoje foi assim. E voltou para o campo. O coronel voltou em 10 dias. Desta vez não veio sozinho. Trouxe consigo 2 homens que Amélia não conhecia, tipos silenciosos, com o aspecto de quem é pago para estar presente em situações onde a presença pesa. E trouxe consigo o escrivão da vila, homem magro, com óculos redondos e pasta de couro, que ficou parado ao lado da carruagem com a expressão de quem gostaria de estar em qualquer outro lugar. Benedito foi chamado ao portão. Amélia ficou na varanda, não escondida. Não tinha mais disposição para se esconder, mas à distância suficiente para que o coronel precisasse de voz alta para incluí-la na conversa. Tenho aqui documentação, disse o coronel sem cumprimento dessa vez, referente a uma dívida antiga que o seu pai deixou com meu antecessor nessas terras há 22 anos. Dívida que foi transferida para mim quando comprei os direitos. Com os juros do tempo, o valor atual é substancial. Benedito ficou olhando para ele sem expressão. Se não me engano, disse ele, meu pai quitou essa dívida há 18 anos. Tem recibo em cartório. O escrivão se remexeu desconfortavelmente. O coronel não piscou. Isso pode ser verificado, disse o coronel. O que leva tempo. E enquanto a questão legal não é resolvida, a propriedade fica com status incerto. Difícil fazer negócio, contratar empregado, qualquer coisa com status incerto. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Amélia na varanda. Mas tenho certeza que a situação pode ser resolvida de forma rápida e amigável, se o senhor tomar certas decisões. O silêncio que se seguiu durou apenas 1 segundo. Benedito se virou para o escrivão. O senhor é oficial de cartório? Sou, disse o escrivão, visivelmente aliviado por ser interpelado diretamente. Então o senhor vai ao cartório de São Geraldo comigo, agora ou amanhã pela manhã, e verificamos o recibo do meu pai. O senhor tem esse tempo disponível? O escrivão olhou para o coronel, olhou para Benedito. Fez a escolha que qualquer homem faz quando precisa escolher entre o poderoso que o intimida e a lei que ele representa. Tenho, disse ele. O coronel Aderbal ficou com o rosto vermelho, da forma específica de homem que não está acostumado a ter seus planos desmontados diante de testemunha. Você está cometendo um erro, disse ele para Benedito, com a voz baixa e plana que era mais ameaçadora do que quando gritava. Pode ser, disse Benedito pela segunda vez, mas é meu erro para cometer. A carruagem partiu, levantando poeira. Os 2 homens silenciosos foram atrás sem olhar para trás. O escrivão ficou levemente atordoado, arrumando os óculos no nariz. Podemos ir ao cartório amanhã cedo? Perguntou Benedito. Podemos, disse o escrivão. A crise veio 3 dias depois do cartório, quando o recibo do pai de Benedito foi confirmado e a documentação do coronel revelou-se o que Amélia havia suspeitado desde o começo. Fabricada. O escrivão, que era homem de lei mesmo que com medo de poderosos, lavrou a declaração devida. O coronel ficou com o processo legal arquivado contra ele na cidade. Pequeno, insuficiente para derrubá-lo de imediato, mas real.
O tipo de coisa que homem com nome a preservar não gosta de ter no registro. Mas o coronel Aderbal não era homem que aceitava derrota pequena sem resposta desproporcional. A resposta chegou numa noite de segunda-feira. Amélia acordou com o cheiro. Não o cheiro de lenha de fogão. Esse ela conhecia e não acordava para ele. Era outro cheiro, acre e urgente, o cheiro de coisa que não devia estar queimando. Ela saiu do quarto em 2 passos e abriu a porta dos fundos. O galpão dos fundos, onde Benedito guardava ferramentas, celas e parte da ração do gado, estava com fogo no telhado. Não fogo de descuido, não fogo de faísca de fogão. Fogo que começa em mais de um ponto ao mesmo tempo. Fogo que foi colocado. Ela gritou o nome de Benedito. Uma vez, com força. Já estava correndo para o poço quando ele apareceu na porta dos fundos, viu? E foi junto sem precisar de mais palavras. Trabalharam por 2 horas, os dois, com baldes e lona úmida, salvando o que podiam salvar. O telhado do galpão foi perdido. As ferramentas mais pesadas sobreviveram porque eram de metal. A ração de gado queimou toda. As celas, algumas das melhores que Benedito havia comprado no ano anterior, viraram cinza. Quando o fogo cedeu de vez e restaram apenas as brasas baixas e a fumaça pesada subindo para o céu, que estava começando a clarear no leste, os dois ficaram parados no terreiro, olhando para o estrago, com as roupas sujas e os rostos negros de fumaça. Amélia estava com as mãos queimadas em 2 pontos onde havia segurado a lona quente demais. Doíam. Ela não disse nada. Benedito se virou para ela. Viu as mãos. Ficou parado por um momento, olhando para as marcas vermelhas nos dedos dela, e havia no rosto dele uma expressão que ela não havia visto antes. Não raiva pelo galpão, não cálculo do prejuízo. Algo mais pessoal do que isso. Ele pegou as mãos dela entre as dele com o cuidado específico de quem está segurando coisa que importa. Vem, disse ele. Foram para a cozinha. Ele trouxe a gordura de porco que havia na despensa e passou nas marcas de queimadura com a atenção minuciosa de quem está fazendo o único serviço que consegue fazer naquele momento para consertar o que não devia ter acontecido. Ela ficou quieta, olhando para as mãos grandes e calejadas dele segurando as dela, e sentiu alguma coisa que havia estado trancada dentro dela há muito tempo se mover levemente, como porta fechada que não foi aberta com força, mas que cede milímetros ao vento que passa por baixo. Isso foi ele, disse ela. Não era pergunta. Foi, disse Benedito. Mas não foi ele que apagou. Ela olhou para o rosto dele. Apagamos nós, disse ele simplesmente. Juntos. Ficaram em silêncio por um momento. O sol estava nascendo lá fora, entrando pelas janelas abertas que Amélia havia aberto semanas atrás e que desde então Benedito nunca mais fechava. A cozinha estava cheia de fumaça de roupa e cheiro de queimado, e os dois estavam cansados do jeito que só trabalho urgente e duro produz. Preciso ir à cidade amanhã, disse Benedito, registrar o incêndio. E depois ir à fazenda do coronel Aderbal. Ela olhou para ele. Havia algo na voz. Não raiva cega, não impulso. Determinação calculada, que é mais sólida do que raiva. Para quê? Perguntou ela. Para dizer a ele que acabou, disse Benedito, na frente de quem estiver presente para ouvir. Benedito foi à cidade cedo, registrou o incêndio com o escrivão que já conhecia seu nome e seguiu para a fazenda Nova Esperança do coronel Aderbal. Chegou quando havia empregados no terreiro. Hora de serviço, hora de movimento, hora de testemunha. Não por acidente, por escolha. O coronel apareceu na varanda com o charuto na mão e os olhos de quem não esperava visita e está decidindo se recebe como força ou como fraqueza. Benedito, disse ele. Coronel, respondeu Benedito sem descer do cavalo. Havia algo no gesto. Ficar montado enquanto o outro está a pé, que não era agressão, era apenas clareza de posição. Ontem queimaram meu galpão.
O coronel deu uma tragada no charuto. Lamento ouvir isso. Lamento que o senhor lamente, disse Benedito, com a voz no mesmo tom plano de sempre, audível o suficiente para os empregados que haviam parado de trabalhar e estavam ouvindo. Porque sei quem mandou queimar, e o senhor sabe que eu sei. O coronel abriu a boca. Benedito continuou. Registrei o incêndio. O escrivão lavrou. Se o senhor puser fogo em mais alguma coisa minha, ou mandar alguém fazer isso, o próximo registro vai ao delegado da cidade com o nome do senhor nele. O senhor pode ter muito poder nessa região, mas poder não resiste à prova em papel. Silêncio no terreiro. Quanto a Amélia, disse Benedito, e a voz desceu de tom, mas ficou clara. O senhor a acusou falsamente para não pagar o que devia ao marido dela, e isso eu também sei. E essa informação também está registrada onde precisa estar. Se o senhor se aproximar dela novamente, ou mandar qualquer mensagem, ou tentar criar problema para ela em qualquer vila da região, o registro se torna público. Uma pausa. O senhor entende o que estou dizendo. O coronel Aderbal tinha o rosto vermelho-roxo de raiva contida. Os empregados no terreiro não faziam mais nenhum esforço de fingir que estavam trabalhando. Você vai se arrepender, disse o coronel, com a voz que não estava conseguindo ficar firme da forma que queria. Provavelmente me arrependo de muita coisa na vida, disse Benedito. Mas não disso. Bom dia, coronel. Virou o cavalo e foi embora sem olhar para trás. Quando voltou para a fazenda das Pedras Brancas, a tarde estava chegando. Amélia estava na varanda, não esperando por ele. Estava consertando a teia do galinheiro, mas havia no ângulo do corpo uma atenção que não era para o galinheiro. Ela viu o rosto dele quando ele desceu do cavalo e soube, sem precisar de palavras. Acabou? Perguntou ela. Acabou, disse ele. Ela ficou olhando para ele por um momento. Depois abaixou os olhos para o trabalho nas mãos. Por que fez isso? Ela perguntou. Não como acusação, como pergunta genuína de alguém que precisa entender a coisa que recebeu antes de saber o que fazer com ela. Benedito ficou parado por um momento. Depois, sentou na beira da varanda, do jeito que homem senta quando vai dizer coisa que não é fácil, mas que é hora de ser dita. Quando Guiomar morreu, disse ele, com a voz do mesmo tom de sempre, mas com algo mais lento, mais cuidadoso, achei que o mundo tinha acabado. Não o mundo de todo mundo, o meu. A casa ficou parada. Eu fiquei parado junto com ela. Acordava, ia para o campo porque não sabia o que fazer se não fosse, voltava, dormia, acordava de novo. Assim por 2 anos. Ele parou. Ela não disse nada. Esperou. Quando você entrou nessa casa, disse ele, foi a primeira vez em 2 anos que o fogão estava aceso quando cheguei de manhã. Uma pausa. Parece coisa pequena. Não é, disse ela. Não é, concordou ele. Você abriu as janelas, plantou na horta, consertou a cerca do galinheiro que eu estava deixando apodrecer. Ele ficou quieto por um momento. Não foi o serviço. Qualquer pessoa podia fazer o serviço. Foi o jeito que você faz. Como se a casa importasse. Como se fosse sua. Amélia estava com os olhos na teia do galinheiro nas mãos, mas não estava vendo o galinheiro. Minha casa foi embora quando Elias foi embora, disse ela. Não tenho certeza se sei mais o que significa ter uma. Eu sei o que é isso, disse ele. E era verdade. Ela sabia que era verdade, da forma que se sabe quando a pessoa do outro lado está falando da mesma experiência com palavras diferentes. Amélia, disse ele, com a voz que havia mudado levemente, não de tom, mas de intenção. Não sei como se diz isso direito. Nunca fui homem de palavras bonitas, mas sei que essa casa ficou diferente desde que você chegou. E eu fiquei diferente. E não quero que isso acabe. Ela ficou em silêncio por um momento. Havia muitas formas de responder a isso. Havia a resposta que vem do medo de se enganar de novo. Havia a resposta que vem da gratidão, que pode ser confundida com sentimento maior.
Havia a resposta que vem de mulher que aprendeu que depender de alguém custa caro e que prefere a solidão gerenciável à dor da perda, que não consegue prever. Ela conhecia todas essas respostas. Havia morado nelas por 8 meses. Mas havia também, pequena, resistente, teimosa como planta que cresce em pedra, outra coisa, que havia nascido devagar, em gestos não pedidos, em silêncios compartilhados, em manhãs de fogão aceso e janelas abertas, em mãos queimadas cuidadas com gordura de porco na cozinha às 4 da manhã. Benedito, disse ela finalmente, com a voz firme, que era a única voz que sabia usar. Não sou mulher fácil. Você já descobriu isso. Não estou pedindo mulher fácil, disse ele. Ela o olhou. Não sei se sei amar de novo, disse ela, com a honestidade que era o único bem que tinha certeza de poder oferecer. Aprendi a sobreviver. Não sei se é a mesma coisa. Eu também não sei, disse ele. Mas posso aprender junto, se você quiser tentar. Ela ficou em silêncio por um momento que foi longo. Depois colocou a teia do galinheiro no chão, ao lado do banco, e disse: então vamos tentar. Não houve abraço dramático. Não houve declaração com palavras grandes. Houve apenas 2 adultos cansados numa varanda, ao fim de uma tarde difícil, que chegaram ao mesmo lugar por caminhos diferentes e reconheceram um no outro o tipo de pessoa com quem vale a pena continuar andando. O casamento foi na igreja de Santana do Olho d'Água, a mesma vila onde haviam chamado Amélia de ladra na praça. A mesma fonte, a mesma mulher do rosário, as mesmas mulheres que tinham formado o semicírculo de julgamento naquela tarde. Benedito havia escolhido aquela vila com a clareza tranquila de quem sabe o que está fazendo. Não por vingança. Ele não era homem de vingança, por afirmação. Porque havia coisas que precisavam ser afirmadas publicamente da mesma forma que haviam sido negadas publicamente. O padre era velho, cansado e havia visto o suficiente do interior para não se escandalizar com nada. Ouviu a situação dos dois, verificou que estavam livres para casar diante da lei e da igreja e abriu o livro de registros com a mão que tremia levemente de idade, mas não de hesitação. O dia do casamento amanheceu com aquela claridade seca e dourada do sertão em agosto. O sol que não é cruel ainda, que chega com a gentileza de coisa que vai durar o dia todo sem precisar provar nada na primeira hora. Amélia se olhou no espelho pequeno do quarto antes de sair. Não havia espelho grande na fazenda. Benedito havia guardado o espelho de prata do quarto de Guiomar, que ficava na cômoda da peça trancada. E Amélia não havia pedido para tirá-lo, porque havia coisas que não se pede. Havia um espelho oval de moldura simples que ela havia pendurado no próprio quarto, pequeno o suficiente para ver o rosto, mas não muito mais. Ela se viu. A mulher que estava no espelho tinha o vestido que a parteira da região, Dona Cotinha, havia costurado com tecido cor de areia. Da mesma cor da poeira da estrada, ela havia pensado quando escolheram o pano, e depois pensou que não era por acaso que a cor que a havia coberto nos dias piores fosse a mesma da roupa com que ia recomeçar. O cabelo estava preso com a habilidade cuidadosa de mãos que aprenderam a se arranjar sem ajuda. Não havia flor no cabelo porque não havia quem pusesse, mas havia nos olhos. Ela viu isso e foi a única coisa que importou. Havia nos olhos uma qualidade diferente de quando havia chegado à fazenda. Não alegria exatamente. Mais do que isso, a ausência do desespero que havia habitado ali por meses. E na ausência do desespero havia espaço para outra coisa que ainda não tinha nome, mas que ela reconhecia como precursora de coisa boa. Quando saiu do quarto, Benedito estava na varanda com o terno que havia mandado passar na cidade, o chapéu de couro substituído por chapéu de feltro escuro, que ele claramente não estava acostumado a usar e que ficava ligeiramente torto. Ele não disse nada quando a viu, mas havia algo no rosto, na forma como ele ficou parado por um segundo antes de fazer qualquer coisa, que disse tudo o que precisava ser dito sem precisar de palavras. Foram para a vila na carroça. Os dois, sem cerimônia de cortejo. Era o jeito deles.
A igreja estava com mais gente do que Amélia esperava. Havia o padre e o sacristão, que eram inevitáveis. Havia Dona Cotinha, a parteira costureira que havia feito o vestido e que havia insistido em estar presente com a autoridade moral de quem fez parte do processo. Havia seu Antônio das Flores, o vizinho velho que Benedito mencionara na primeira conversa, que apareceu de bengala e paletó de domingo sem que ninguém tivesse pedido, com um argumento simples de que era vizinho e vizinho vai a casamento. E havia. Amélia viu isso da entrada da igreja e ficou parada por um segundo. As mulheres da fonte. Não todas, mas algumas. Sentadas nos bancos do lado esquerdo, com roupas de domingo e expressões variadas que iam da curiosidade, sem disfarce, ao constrangimento silencioso de quem está presente para reparar o que não devia ter sido feito daquela forma. A mulher do rosário não estava. Amélia não sentiu a ausência como falta. Ela entrou pela nave central com a cabeça na posição que havia aprendido a manter independente do custo. Sem ninguém para acompanhá-la, não havia família que quisesse estar ali e ela havia parado de sentir a ausência como falta. O que havia perdido em família, havia aprendido a compensar em dignidade, que era bem mais difícil de perder, porque ela mesma era a guardiã. Benedito a esperava ao lado do padre. Ao lado. Quando ela chegou perto, ele olhou para ela com os olhos que não eram de homem, olhando para a mulher bonita. Eram de homem, olhando para a pessoa específica que reconhece e que importa, que é diferente e mais durável. O padre foi breve, como convém a padre do interior, que entende que a solenidade não está nas palavras, mas no que há por trás delas. Quando declarou o casamento feito e Benedito se virou para ela com o cuidado de homem que não faz gestos sem intenção, houve no pequeno espaço da igreja o silêncio específico de momento que não precisa de mais nada além do que já é. Ela o olhou, ele a olhou. E havia ali, naquele olhar simples entre dois adultos que haviam perdido muito e escolhido tentar de novo, toda a promessa que precisava existir. Não promessa de que seria fácil, promessa de que seria real. A decadência do coronel Aderbal não veio em forma de catástrofe dramática. Veio da forma que as coisas verdadeiras costumam vir, devagar, com a inevitabilidade de processo que já estava em curso antes de alguém perceber. O registro do incêndio do galpão, lavrado pelo escrivão que havia escolhido a lei sobre o poderoso, havia ficado nos arquivos da cidade. Pequeno demais para derrubar o coronel sozinho, mas grande o suficiente para ser o primeiro de uma série. Porque quando alguém tem coragem de registrar, outros que haviam ficado quietos começam a pensar que também podem. Em 2 anos, havia 3 registros similares com o nome do coronel. Trabalhadores que não haviam sido pagos. Um vizinho cuja cerca havia sido derrubada de forma que não era acidente. Uma mulher de São Geraldo que havia sofrido o mesmo processo que Amélia, acusação falsa, expulsão, impossibilidade de trabalho, que havia encontrado no registro de Benedito a linguagem que precisava para fazer o próprio. O coronel Aderbal continuou rico. Homem com dinheiro suficiente não perde tudo de uma vez, mas perdeu o que é mais difícil de recuperar do que dinheiro. Perdeu o respeito tácito que fazia as pessoas olharem para o outro lado. Quando o nome do coronel passou a ser dito com aquela hesitação específica, não de reverência, mas de pessoa que está decidindo o quanto quer se associar ao problema, ele perdeu o poder real. O poder de fazer as coisas acontecerem pela mera ameaça de existir. Amélia soube disso pelo escrivão, que era homem que gostava de conversa e que passou a frequentar a feirinha semanal onde ela vendia o excedente da horta e do galinheiro. Ele contava sem ser perguntado, com a satisfação de quem viu a lei funcionar da forma que é suposto funcionar, que é rara o suficiente para ser notada quando acontece. Ela ouvia e continuava pesando os ovos e separando os maços de couve, e não dizia muito. Mas havia algo que se assentava quando ouvia, não satisfação de vingança, que era sentimento que cansava. Era mais próximo de encerramento, de página que foi virada de vez.
A fazenda das Pedras Brancas foi mudando com a cadência das estações. A horta que Amélia havia plantado nos primeiros meses tornou-se coisa séria. Canteiros organizados, sistema de irrigação simples, que Benedito havia ajudado a construir, aproveitando o declive natural do terreno, variedade de plantas que abastecia a cozinha o ano inteiro e ainda sobrava para a feirinha da quinta-feira. As galinhas magras do primeiro dia haviam virado galinheiro de 30 aves, com ovos que apareciam nas cestas de vizinhos e nas mesinhas da feira, como coisa conhecida por serem bons. Benedito havia contratado 2 empregados, um casal jovem, Zeferino e sua mulher Dora, que vinham de situação parecida com a de Amélia 2 anos antes. Ele não disse isso explicitamente. Ela notou. E não disse nada, porque havia coisas que não precisam ser ditas para serem entendidas. A casa foi ganhando vida de forma gradual e sem drama. Não foi uma transformação. Amélia não acreditava em transformações. Achava que as coisas que duram são construídas tijolo por tijolo, sem que ninguém anuncie cada tijolo. As janelas ficaram abertas. O jardim da frente, que havia sido terra seca com capim, foi se tornando jardim de verdade. Não jardim formal, mas o tipo descuidado e vivo de jardim que tem flores que crescem onde querem e que alguém cuida sem muita imposição. A goiabeira velha no quintal foi podada na época certa e deu mais fruto do que havia dado em anos. O quarto trancado, o quarto de Guiomar e do berço vazio, ficou trancado por mais um ano. Amélia nunca pediu para abrir. Benedito nunca ofereceu. Mas numa tarde de inverno, quando a chuva havia caído forte o dia inteiro e os 2 estavam na cozinha, ele com o arreio que estava consertando e ela com a costela que estava remendando, ele se levantou sem dizer nada e foi para o corredor. Ela ouviu a fechadura, ouviu a porta abrir, ficou parada com a agulha na mão, sem se mover. Benedito ficou no quarto por algum tempo. Ela não foi ver. Depois ouviu passos voltando, e ele apareceu na porta da cozinha com o vestido dobrado de cor de areia nos braços e o berço pequeno de madeira branca. "Vou guardar essas coisas na arca", disse ele. A voz estava firme. Guiomar merece ser lembrada, mas a casa precisa seguir em frente. Amélia ficou olhando para ele. "O vestido era dela", disse Benedito. "O berço era dos 2. Ele ficou em silêncio por um momento. "Mas o futuro é nosso, se você quiser." Ela se levantou, foi até ele e ficou de pé na frente dele por um momento. Depois disse: "Eu quero." No 3º ano depois do casamento, aconteceu o que nenhum dos 2 havia planejado, mas que ambos, em silêncio, haviam começado a pensar como possível. Amélia foi até Benedito numa manhã de sábado, quando ele estava no curral, e ficou parada na cerca, olhando para ele sem dizer nada. Ele notou, havia aprendido a notar os silêncios dela com a precisão de quem passou tempo suficiente prestando atenção, e veio até ela. Ela não disse com palavras. Era o tipo de coisa que não precisava de palavras quando as pessoas se conhecem como eles se conheciam. Ele ficou olhando para ela com uma expressão que ela nunca havia visto nele antes, não de surpresa, mas de uma qualidade de sentimento que não tinha nome imediato. Havia nele a sombra do que havia perdido antes, do berço que havia ficado vazio, do dia que havia tirado os 2 de uma vez. Ela via isso nele e não desviou os olhos. "Tenho medo", disse ele, com a honestidade que era o melhor que ele tinha. "Eu também", disse ela, "mas estamos juntos." Ele ficou quieto por um momento, olhando para o campo que havia cultivado a vida inteira, para a terra que havia herdado dos pais e que havia jurado manter. Depois, olhou para ela, e havia nos olhos a resposta. A menina nasceu numa madrugada de março, com chuva fina lá fora, e o fogão aceso na cozinha, e Dona Cotinha, presente com sua maleta de couro e seus 40 anos de partos no interior. Nasceu com força, berrando, com os punhos fechados de quem está chegando para ficar. Benedito esperou na sala. Não andou de um lado para outro. Ficou sentado na cadeira de balanço que havia sido de Guiomar e que estava agora na sala.
tirada do canto onde havia ficado por anos, porque era cadeira boa demais para ficar parada. Ficou sentado, com as mãos nos joelhos, rezando do jeito que homem que não é de igreja reza, em silêncio, sem palavras, com a atenção toda voltada para dentro. Quando Dona Cotinha apareceu na porta com o sorriso de quem traz notícia boa, ele não se levantou logo. Ficou parado um segundo, certificando-se de que estava ouvindo direito. "Menina saudável", disse Dona Cotinha. "E Amélia está bem." Ele ficou parado mais um segundo. Depois fechou os olhos por um momento e ficou assim. Nenhum homem de fora saberia o que estava acontecendo naquele segundo. Amélia soube quando ele entrou no quarto e ela viu o rosto dele. Soube o peso exato do que havia em cada linha daquele rosto, o quanto havia ali de passado que havia doído e de presente que havia chegado diferente do que ele havia temido. Ele ficou parado na porta, olhando para ela com a menina nos braços. "Pode vir", disse Amélia. Ele veio. Sentou na beira da cama, com o cuidado de quem tem consciência do peso do próprio corpo. E ela colocou a menina nos braços dele com a confiança específica de quem confia em pessoa que conhece de verdade. Ele ficou olhando para aquele rosto miúdo e vermelho com a expressão de homem que está vendo coisa pela qual havia perdido a esperança. "Como vai chamar?" perguntou Dona Cotinha da porta. Os dois olharam um para o outro. "Esperança", disse Amélia. Benedito acenou com a cabeça. Não disse nada, mas apertou levemente os braços em torno da menina, do jeito específico de homem que está prometendo alguma coisa sem usar palavras. Os anos que vieram depois foram anos de trabalho e de vida. Não anos fáceis. O interior não produz anos fáceis. Houve seca ruim no 5º ano que matou parte do gado e exigiu que se apertasse o orçamento até o ponto que doía. Houve doença de planta que atacou metade da horta num verão e que levou meses para combater. Houve o telhado da casa que cedeu numa tempestade e que precisou ser refeito com a urgência de quem não tem onde ficar enquanto a chuva entra. Mas havia também, e isso era o que ficava quando o resto passava, havia a estrutura que os dois haviam construído debaixo de tudo isso. A fazenda era diferente da que havia sido quando Amélia chegou. Não apenas na aparência, nas janelas abertas, no jardim, na horta que havia se tornado coisa séria, mas na qualidade do ar que havia nela. Havia gente dentro com propósito. Havia decisões sendo tomadas por duas pessoas que ouviam uma a outra antes de decidir. Havia o tipo de silêncio à tarde que não é silêncio de lugar parado, mas silêncio de lugar que está descansando antes de continuar. Zeferino e Dora tinham construído a própria casinha nos fundos da propriedade com a madeira que Benedito havia dado e o trabalho que eles próprios haviam feito. Seus filhos cresceram conhecendo Esperança desde pequenos, e a criança cresceu rodeada da bagunça feliz de quem tem sempre mais gente por perto do que a família de sangue. Dona Cotinha aparecia toda quinzena com o pretexto de trazer ovos ou receber notícia de quem havia parido na região, mas na verdade aparecia porque havia se tornado parte da paisagem da fazenda, da mesma forma que a goiabeira velha do quintal. Presente, produtiva e totalmente incapaz de ficar quieta. Numa tarde de setembro, quando Esperança já tinha 6 anos e corria pelo quintal com a velocidade que assustava adultos e o bom senso de que ainda não tinha desenvolvido medo suficiente de nada, Amélia estava na varanda, consertando a blusa de trabalho que havia rasgado na cerca do galinheiro. Sempre o galinheiro, que era a fonte de metade dos problemas e de boa parte da renda. Benedito chegou do campo mais cedo do que o usual e se sentou ao lado dela na varanda sem dizer nada. Ficaram os dois olhando para a tarde que ia descendo com aquele laranja e roxo que o interior tem de tarde em setembro, que não existe igual em lugar nenhum do mundo e que quem nasce vendo aprende a tomar como certo e quem chega de fora para e fica olhando como coisa que não é costumeira.
Amélia estava com a agulha na blusa e Benedito estava com as mãos abertas nos joelhos, do jeito de homem que acabou o trabalho e ainda não acostumou o corpo com a ideia de parar. Esperança gritou alguma coisa do quintal. Difícil entender o quê, mas tinha o tom de criança que encontrou algo de interesse e precisa que alguém saiba imediatamente. Os dois sorriram ao mesmo tempo, sem olhar um para o outro. O tipo de sorriso de adulto que ouve criança e reconhece na voz dela o eco de alguma versão mais simples de si mesmo. Benedito alcançou a mão dela sem anúncio, sem motivo aparente, além de querer. Entrelaçou os dedos nos dela com a naturalidade de gesto feito tantas vezes que não precisa mais de intenção consciente para acontecer. Ela apertou de volta, sem interromper a costura. Ficaram assim, em silêncio confortável, que é o silêncio que só existe entre pessoas que não precisam mais provar nada uma para a outra, que se conhecem bem demais para terem que encher o espaço com palavras, até a tarde escurecer e Esperança aparecer na porta dos fundos, com as mãos sujas de terra, e o rosto da filha de dois adultos que aprenderam que a vida continua mesmo quando parecia que não ia. Alguns amores começam em encantamento e terminam em rotina. O deles começou em desespero e virou família. Começou numa estrada de terra no escuro, com uma mulher de joelhos no cascalho que não tinha para onde ir, e um homem que desceu da carroça para perguntar se ela estava machucada em vez de passar direto. Começou em silêncio de jantar e em fogão aceso de manhã cedo e em janelas abertas para a luz da manhã entrar. Começou em mãos queimadas, cuidadas com gordura de porco às 4 da manhã, depois de apagar fogo colocado por homem que achava que podia apagar também o que estava nascendo. E foi sendo construído assim, não em momentos grandes e declarados, mas nos menores. O café do tamanho certo, o silêncio que não precisava ser preenchido, a mão alcançada sem motivo numa tarde de setembro, a criança que corria no quintal, chamando os dois de mãe e pai com a naturalidade de quem não sabe que poderia ter sido diferente. Não foi fácil. Nenhuma coisa que dura é fácil, mas foi real. E essa talvez seja a distinção mais importante que existe. Não entre amor fácil e amor difícil, mas entre amor que é verdadeiro e amor que não é. O deles era verdadeiro. E os caminhos mais difíceis, quando levam ao lugar certo, valem cada pedra no meio do caminho.